Eu sou o Dr. Bonifácio Júnior, médico oftalmologista da UTI Oftalmo. Você sabe o que é ceratocone? Ceratocone é uma doença que acomete a córnea, de caráter não inflamatório, não infeccioso e que tem um componente hereditário. Ela cursa basicamente com uma alteração no formato da córnea, que faz com que essa alteração do formato gere grau tanto de miopia ou de astigmatismo na grande maioria das vezes. Essas alterações corneanas, elas normalmente são progressivas, fazendo com que esses pacientes diminuam a qualidade e a quantidade da visão. O principal sintoma da doença ceratocone é a diminuição da acuidade visual. O paciente começa a apresentar um aumento progressivo do grau, que leva à diminuição da acuidade visual. Uma vez suspeitada da doença, o diagnóstico pode ser confirmado através de exames complementares, seja através de uma topografia da córnea, ou seja, um exame que vai medir a curvatura da córnea, ou mais recentemente com aparelhos mais modernos, que são tomógrafos da córnea. Como a doença ela altera tanto a curvatura quanto a espessura da córnea, os tomógrafos conseguem fazer essa avaliação de forma mais precisa e com isso nós temos o diagnóstico facilmente confirmado. Um fator de risco importante diretamente relacionado com o desenvolvimento do ceratocone é o ato de coçar os olhos. Então, pacientes alérgicos que tendem a coçar muito os olhos, eles têm maior chance de desenvolver ceratocone. Então, é uma das recomendações importantes a ser feita nos pacientes com ceratocone é justamente evitar ficar coçando os olhos. Uma vez diagnosticado o ceratocone, duas coisas são importantes no paciente. Uma é a recuperação visual. Então, esses pacientes precisam, já que eles estão com uma baixa visão, corrigir o grau gerado pela alteração corneana para que ele volte a ter uma acuidade visual satisfatória. E aí, esse tratamento ele vai depender do estágio da doença. Então, o paciente ele pode ser feito a correção tanto através de óculos, lentes de contato ou procedimentos cirúrgicos. Pacientes que estão no estágio mais leve, o próprio óculos consegue desenvolver uma acuidade visual satisfatória. Quando o óculos não é satisfatório à acuidade visual, a gente tenta então uma adaptação de lente de contato. Existem diversos tipos de lentes de contato específicas para corrigir essas alterações do ceratocone e isso tem ganhado muito desenvolvimento, fazendo com que novos tipos de lentes tenham tirado, inclusive, pacientes da fila de transplante, porque conseguem recuperar a visão com o uso dessas lentes. E, por fim, nós temos os tratamentos cirúrgicos, seja através de implantes de anéis intracorneanos e, por fim, o transplante de córnea. O transplante de córnea é a última alternativa. Então, quando todos os outros tratamentos não foram suficientes, aí a gente pensa em fazer um transplante de córnea. E mesmo os pacientes que são submetidos hoje ao transplante de córnea por ceratocone, novas técnicas de transplantes têm ganhado popularidade, que são mais modernas e que a gente não troca a córnea com toda a sua espessura, mas somente a parte anterior da córnea, que é a parte que está acometida pela doença. Paralelamente às correções visuais, a gente precisa identificar se a doença ela está em progressão ou não. Porque a doença, quando ela se desenvolve principalmente de uma forma mais precoce, ou seja, quando ela começa em indivíduos muito jovens, ela tende a evoluir e com isso piorar a acuidade visual e a própria alteração corneana. Então a gente precisa identificar se existe a progressão da doença ou não. O tratamento da progressão ele é específico através de um procedimento chamado de crosslink da córnea, que é um procedimento que vai fortalecer as fibras de colágeno da córnea, fazendo com que ela não volte a ter o encurvamento proporcionado pelo ceratocone. Somente o crosslink consegue fazer com que tenha essa parada da progressão da doença. Nenhum outro tipo de tratamento, ou seja, nem o óculos, nem a lente de contato, eles proporcionam a estabilização da doença.
Então, se uma vez que a gente diagnostica que a doença está tendo progressão, o paciente tem indicação de fazer esse tratamento. Um aspecto importante são as crianças alérgicas. Essas crianças tendem a coçar muito o olho e é difícil você dizer para uma criança não coçar o olho. Então, nesses casos, a gente precisa fazer um tratamento específico do quadro alérgico em parceria com um alergista, principalmente quando esse quadro alérgico ele não é somente restrito ao olho. Muitas vezes tem uma rinite alérgica associada ou mesmo um quadro mais grave de alergia. Então a gente precisa que tenha um acompanhamento com o alergista para que ele consiga fazer tanto o tratamento da alergia sistêmica e com isso melhora o quadro alérgico ocular. O mês de junho foi escolhido pelas sociedades médicas, em especial as sociedades oftalmológicas, como um mês para se chamar a atenção do ceratocone. Isso porque o ceratocone ele tem uma prevalência até certo ponto alta e que muitas vezes não é diagnosticado. E é uma doença que atualmente ela tem uma importância do diagnóstico precoce devido à possibilidade de tratamentos que fazem com que a doença não progrida e com isso diminua a chance de ter que fazer tratamentos cirúrgicos como o transplante de córnea. É sempre importante você procurar o seu médico oftalmologista, fazer um acompanhamento regular para diagnóstico de qualquer doença que muitas vezes ela pode estar em uma forma incipiente e com isso você possa fazer o tratamento de forma adequada. Espero ter tirado todas as dúvidas e em breve estarei de volta com novos temas. Muito obrigado.